Olá, meus caros ouvintes, sou eu de novo, The Breacher, com mais um episódio do Breachercast. Estamos no episódio 21. Tô fazendo um pouquinho mais regular, porque eu tô usando isso daqui para estudar para um trabalho meu. Então, revisar os meus PowerPoints aqui sempre é bom, cara. Ver o que eu preciso editar, o que eu preciso ajudar nos pontos chaves na hora da apresentação. Sobre o último podcast que foi lançado, para você que está ouvindo agora, esse momento da gravação aqui não foi lançado o Breachercast número 20 ainda. Ele está gravado. Foi gravado. Pera aí. Caraca, estamos no Breachercast 22, peço perdão, eu sou meio desligado. O Breachercast número 21 ainda não foi lançado, ele foi gravado, está programado em estreia do YouTube. Eu fiz um dia que eu tava inspiradão, então acabou saindo. Mas assim, sobre o Breachercast 20 ainda, recorrente aos salteadores de trincheira da Primeira Guerra Mundial. Matheus F. comentou, eu não queria deixar sem resposta, né? O porrete feito de mola com parafuso de trator fazia um coincidente som de boing quando acertava a cabeça de alguém. Isso é um fato curioso. Dá um pouquinho de humor à questão histórica. E que o Kar 98, Carabinieri 98, não era considerado, o Gewehr 98, perdão, não era bem considerado uma carabina, né? Os fuzis da época, segundo ele aqui, tinha-se um plano de contingência caso precisasse usar a pólvora negra na guerra. Mandar um abraço para todo o pessoal que me apoia, dá um toque. Esse colega aí participa ativamente do Canoa Pirata, junto com o pessoal do S3SVA, SESVA, né? Inclusive dá uma olhada lá no Instagram dele, que vira e mexe ele solta uns drops bem legal da Rataria. Rataria vive sempre. Tenho Verard Garage, menino tonto que a gente cuida. Violence Manners, Lockpickers e o nosso amigo Bad Blood Society. Vai dar certo, viu, amigão? Só continua estudando que você vai longe ainda. E, né? Incursion Group repostou meu stories. Espero que dê tudo certo aí na Escola de Soldado pra você, cara. Só cuidado com as más pessoas que a gente encontra nesse militarismo aí, cara. Os falsos amigos. Mas de volta pro podcast. Essa é a música Gloomy Girl, da banda canadense Soft Code. Recomendo bastante que vocês ouçam. No episódio de hoje estou trazendo um acontecimento importante para o gerenciamento de crise das atividades de operações especiais policiais, mais especificamente na situação de resgate de refém, que é nada mais nada menos do que o roubo frustrado ao banco de Norrmalmstorg, também conhecido como crise da síndrome de Estocolmo. Para você que não sabe, síndrome de Estocolmo é uma síndrome caracterizada pela empatia das vítimas pelo causador, pelo sequestrador, né? Vamos falar de termos leigos, para quem não compreende. E assim, essa ocorrência diz que é o pináculo da síndrome de Estocolmo. Há discussões na internet, principalmente aqueles de viés esquerdistas, você entra no G1, eles estão falando isso, que na verdade a síndrome de Estocolmo é uma síndrome que não existe, é só para responsabilizar a vítima pelos erros cometidos pela polícia nesse incidente.
Entretanto, contudo, todavia, né? Acho que quem trabalha com resgate de refém já viu situações e situações que a vítima entra na frente do próprio causador para que a polícia não faça mal a ele. Então, a minha opinião singela é que realmente existe sim. O G1 tá errado, mas historicamente, o que essa ocorrência em si traz? Entre muitas aspas, despreparo da polícia, o que realmente aconteceu aqui? Pois bem, 23 de agosto de 1972, Estocolmo, Suécia. Um criminoso chamado Jan Erik Olsson, ele estava na famosa saidinha, né, a licença da prisão. Ele, por si só, não voltou à cadeia. Olha só que coisa, né? Talvez os políticos brasileiros devessem aprender com estatística, né? A gente também tem esse problema muito sério aqui no Brasil. O pessoal realmente acha que o cara vai voltar. Não, vou voltar de bom grado. E o que aconteceu? Como sendo um criminoso corriqueiro, sendo um criminoso profissional, né? Levar a profissão de criminoso a sério. Não voltou à cadeia e, usando o disfarce árabe, uma submetralhadora de dinamite entrou no Kreditbanken, o banco do Norrmalmstorg, uma parte de Estocolmo, e fez 4 pessoas de refém. Inclusive tem um seriado chamado Clark, porque vai entrar agora essa figura chamada Clark Olofsson, que o Ministério da Justiça na época cogitou o uso do criminoso, uma vez que Ian tinha amizade com ele, para colaborar nas negociações. E até mesmo foi arquitetado um plano de inserir Clark Olofsson dentro do cenário para matar Ian. O que aconteceu foi que Clark, por si só, foi inserido dentro do banco e junto os reféns assessoraram Ian na tomada de decisão. É possível achar no YouTube um vídeo chamado, um mini documentário chamado O Dia que Estocolmo Virou uma Síndrome. Nisso você tem os relatos históricos, você tem parte da ocorrência filmada, os dias de cerco, e você tem o relato dos sobreviventes, uma pena somente que só interrogaram um lado, né? Visto que os reféns tomaram partido nessa situação. Porque é curioso até de ver que Jan Erik era convicto do crime, era um convicto, um criminoso convicto. E Clark diversas vezes orientava ele porque ele era burro. Segundo ele mesmo diz em entrevista, ele era burro, ele achava realmente que ele era um pistoleiro que ia entrar, dar tiro em todo mundo e beleza, segue por viagem por si só. Certo? A mídia cobriu todo o evento, chegando até mesmo a entrevistar o Ian, lembrando-se que, lembra do gerenciamento de crise, você entrevistar um causador desse, você deixa ele de ser um mero criminoso para virar um herói nacional. Então o cara ele cria um senso de pertencimento, cria um senso de engrandecimento nele. O que acabou tendo mais liberdade para chegar perto do ocorrido do que a maioria dos policiais, a própria mídia. Ressaltando esse sentimento de Robin Hood como criminoso, que o tempo todo propôs parecer uma imagem de durão. Lembrando aquilo lá que eu falei, né? O próprio Clark se refere a Ian como querendo pagar de pistoleiro. Ele querendo o tempo todo pagar de durão. Inclusive dando um tiro na mão de um policial que estava negociando com ele pela janela. E toda vez afirmava que preferia matar os 4 reféns do que libertá-los. Isso é uma ocorrência, cara, que, assim, levando em consideração que a polícia sueca na época não tinha uma equipe desenvolvida para gerenciamento de crise e ocorrências de refém, o estresse da ocorrência subiu diversas vezes, assim, com ações precipitadas e errôneas de policiais, atitudes isoladas, né? Por exemplo,
Os atiradores, utilizando HKG-3 em 762/51, sendo identificado pelos criminosos, o que aumentou o estresse da ocorrência. Algumas tentativas de assalto por parte dos policiais que deu errado também. Tentativa solitária de infiltração. E assim, isso é noticiado que diversos dias por exemplo, no terceiro dia um dos policiais tentou entrar sozinho dentro do banco. Deu errado, foi plotado, aumentou o estresse da ocorrência. Pra você ter noção, num dos dias, a manhã acordou todo mundo na rua com disparos feitos ao ar. Que numa ação precipitada, um dos policiais realmente, piamente acreditou que os criminosos iam se entregar com esses disparos feitos ao alto. O nível de confiança entre Ian e os reféns era tanta que por vezes os reféns eram liberados, as reféns, perdão, uma a uma para usar o banheiro e voltavam para a zona crítica na sua condição de refém. Elas saíam do prédio e voltavam, por conta. Volto a falar, né? Era notório para os reféns e para Clark por si só que o Ian era mais um bobo que não sabia o que estava fazendo e estava agindo puramente por medo, por emoção. Isso é notório nas conversas telefônicas com a polícia. Os reféns diziam que sentiam mais medo da força policial do que de Ian, exigindo que atendesse suas demandas, que se resumia a 2 pistolas, um veículo de fuga e dinheiro para ir embora. Você ter noção, o Camaro foi estacionado lá de fora. Foi o veículo pedido por Ian. Ian, ele era muito fã de westerns, né? Da cultura americana, de faroeste, de pistoleiro. Em certo momento, Kristen Enmark, na época com 22 anos, uma das reféns em uma conversa telefônica com o ministro da Justiça, ficou aterrorizada quando ele perguntou se que seria bom morrer em seu posto, aquele sentido patriótico exagerado, sugerindo uma medida drástica de resolução, visto que as eleições ocorreriam nos próximos dias e ele precisava mostrar essa força. E assim, aumentando ainda o sentimento de vitimismo criminoso, né? O sentimento de nós contra eles, ainda mais que essa fita foi censurada, então a única coisa que a gente tem é o relato dessa Kristen e dos outros reféns, atenuando o sentido de que a polícia não se importa, que acabou ficando ainda mais exaltado por Clark Olofsson. Ele era bem meticuloso e maquiavélico em suas palavras, né? Esse sentimento foi exposto pelos próprios reféns em entrevista mais tarde. Numa tentativa, à medida que os policiais iam fazendo aquelas escaramuças que estavam erradas, eles iam ficando cada vez mais arredios, né? Os snipers sendo plotados, e eles foram para dentro do cofre. Uma foto muito característica que se tem é do próprio Ian, com a barba comprida, né? O que na época do incidente começou a... Lembrando que a gente está em 1972, na década de 70 começou a ter atentados de origem radical muçulmana na Europa. Levando isso em consideração, o início da ocorrência, todos acreditavam que na verdade era um atentado parecido, né? O próprio Ian se disfarçou para causar justamente esse temor, né? E assim, eles dentro do cofre, o que foi necessário fazer? Utilizar o material do bombeiro junto dos bombeiros para serrar o cofre. O que deixou uma das coisas que aumentou o nível da ocorrência, aumentou o estresse da ocorrência, devido ao fato de que era insuportável ficar lá dentro. Imagine um cofre selado com barulho de serra vindo do outro lado. Então, tanto é que quando eles conseguiram serrar
o cofre. Primeiro o policial colocou o rosto lá para ver lá dentro. Recebeu um disparo no rosto. Não foi letal, mas recebeu um disparo no rosto. Né? E assim, pelos próprios relatos dos reféns e de quem estava no local, o ato foi ovacionado pelos reféns. Então eles estavam totalmente estocomizados com o sentimento de que a polícia está contra a gente e esses criminosos aqui são nossos amigos. E aí que a gente tem essa clássica foto do cofre, onde estão os reféns e o Ian, barbudão. Que alguém conseguiu enfiar uma câmera fotográfica, meter o flash da câmera e tirar a foto. Tanto que você vê que é pela foto que eles estão até meio assustados, né? Pelo flash da câmera. Já no sexto dia, a polícia teve que se render à tática de gás lacrimogênio, CS, pelo buraco. Momento esse que chegou à conclusão, e tem gravação disso no YouTube, dos próprios reféns gritando pra parar, porque, né, pra quem já sofreu com gás lacrimogêneo sabe o quão complicado é, principalmente num ambiente fechado. Chegou à conclusão, fato curioso né, por algum motivo, 2 dos policiais que estavam no local estavam sem camisa, estavam só com a calça do uniforme, com a máscara de gás. É um fato curioso que ninguém entende o porquê que aconteceu isso, né? E é até difícil de achar relatos da própria força de segurança da época, o que atenua ainda mais o sentimento de incompetência, né? Visto talvez seja censura, e só fica a narrativa dos reféns de Clark e de Ian. Dado isso, a gente tem a conclusão da ocorrência. Clark e Ian se entregam. Falo de Clark porque Clark, que era para ajudar, ele acabou sendo a cabeça por trás de toda a situação. Tanto que ele é atenuado e exaltado como herói em diversas mídias, né? Em alguns filmes, tais como o filme Normalstad de 2003, Estocolmo de 2018 e o seriado Clark de 2022 na Netflix. Por conta das eleições que ocorreriam nos próximos dias, o governo escondeu o fato de que no primeiro dia foi inserido o local o irmão de outro criminoso. Isso, eles levantaram quem é Ian Eric, eles levantaram essa questão, colocaram o suposto irmão só para ter o desprazer de que esse rapaz que foi inserido não era irmão do Ian Eric, era irmão de outro Ian, que estava preso, e foi recebido a tiros, né? Outro assunto que foi censurado foi o fato de que Clark e as autoridades terem feito esse acordo, que se a ocorrência terminasse com os reféns ilesos, ele teria 6 meses de anistia do governo. Lógico, foi feito um documento e logicamente não foi vindo a público por anos. Foi censurado, foi muitos anos depois, acho que 2 décadas depois, foi trazido à tona. Segundo a própria Kristen, na época com 22 anos que eu havia dito, o termo síndrome de Estocolmo é uma farsa, por segundo ela, ela foi legal com os criminosos como estratégia de sobrevivência e não como se fossem legais por empatia aos criminosos, segundo ela, né? Pois havia esse sentimento que a polícia não sabia o que estava fazendo, por, como eu falei, diversas ações isoladas e precipitadas, sem comandamento nenhum por parte de alguns policiais. E para acobertar esse erro das autoridades, né? Clark acabou sendo condenado por mais 5 anos e meio na prisão. Ian Eric, o verdadeiro autor, queira ou não, foi condenado a 40 anos de prisão. E a gente tem uma conclusão sobre essa ocorrência, que na época não tinha-se uma equipe especializada para esse tipo de incidente. Negociações cedeu muito à requisição dos causadores, como contato com a mídia. Eu falei anteriormente o Camaro, mas na verdade é o Mustang, eu peço perdão.
que o próprio Ian havia requerido. Os atiradores também não eram especializados nesse tipo de assunto e diversas vezes eles foram percebidos. E que nem eu falei, as ações precipitadas, isoladas de alguns policiais acabou deixando, por milagre, que os criminosos não tinham apetite, não, digamos assim, para que a ocorrência terminasse com uma tragédia. Eu não vou ficar me posicionando num pilar moral, porque a gente só tem a narrativa de um lado, né? Depois, mesmo que tivesse, eu não sou quem sou eu para ficar falando que a polícia errou ou não. A questão é que em 72 não se tinha um conhecimento muito grande de alternativas de resolução de crise com reféns, né? Falo isso porque é muito fácil a gente ficar julgando no nosso mundo 2025 com smartphone, com computadores, com YouTube, o caramba 4, ferramentas de pesquisa, e mesmo assim a gente consegue ser mais torpe do que os povos que vieram antes da gente. Isso serve pra tudo, tá, gente? A gente vê esse bando de pateta aí que acha que sabe alguma coisa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, sobre as cruzadas, sobre o período renascentista. Então, mano, daqui a 100 anos a maior parte de nós vai se tornar pó, então não fica achando que isso é grande coisa aqui na Terra, não. Se você me acompanhou até aqui, eu agradeço de coração. Recomende para um amigo. Se você quiser. Será que eu devia criar um Patreon, um negócio assim pra mim? Porque de verdade eu não ganhei um centavo de fazer isso aqui. É só as pessoas que gostam do trabalho, porque eu gosto de fazer isso daqui. Tanto que quando não me dá na telha de fazer, eu não faço. Isso eu acho que eu fiquei quase um ano sem fazer. Do 18 pro 19 episódio. Agradeço. Até mais. Falou.